Olá, Miguel Herdado, obrigado por ter aceitado este convite. Olá, Ricardo, muito obrigado por me ter convidado. Ó Miguel, vou fazer uma pergunta. O Miguel tem, pelo que eu sei, está ligado à educação já há muitos anos, portanto, está ligado atualmente e há muitos anos às questões da educação. E, e há uma pergunta que eu me faço há, sei lá, há tantos anos que já perdi a conta. Porque é que parece que o sistema de ensino em Portugal, ao contrário daquilo que eu esperava, pelo menos quando pensava há 30 anos e quando pensava na questão da educação, eu diria que, pensando que chegava ao hoje, pensava assim, isto está muito melhor do que eu acho que está. E acho que em Portugal, assim, a sensação que eu tenho é que, ao contrário daquilo que nós esperaríamos, o sistema de ensino não está a contribuir para que o elevador social funcione, e a sensação que eu tenho, que pode ser errada, é que, pelo contrário, está a regredir. Como é que Hum. Miguel vê isto? Bem, então eu acho que isso tem temos que responder em dois pedacinhos, está bem? Um que é, eu acho que não concordo com o que disse no primeiro pedaço, mas concordo bastante com o segundo. Então vamos ver. Eu acho que a parte em que eu não concordo com o diagnóstico é que, de facto, o nosso sistema de ensino tem tido um avanço e uma evolução e uma melhoria brutal. É mesmo notável. Ou seja, em parte porque vinha de um ponto base tão mau e tão mau que também, se não tivéssemos melhorado, era difícil. Mas nós, de facto, conseguimos, ao longo precisamente desses últimos 30 anos, fazer uma coisa muito única no mundo inteiro, que é fazer com que, por um lado, a educação chegasse a mais pessoas, ou seja, que mais pessoas pudessem andar na escola e concluir o ensino obrigatório, que agora até o 12º ano, mas, para além disso, conseguir que ou seja, conseguimos fazer com que chegue a mais gente, mas conseguimos também melhorar a qualidade. E conseguir essas duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil, muito raro e uma coisa que, de facto, temos que estar muito orgulhosos todos enquanto país. Eu acho que isso foi uma das melhores conquistas que todos conseguimos fazer juntos, foi isso. Pronto, e como é que isto se vê? Isto vê-se por várias razões. Uma que é, o estado do ensino, de facto, era muito mau. Basta pensar que, vou dizer de cor, acho que não me estou a enganar, mas diria que, do que me lembro, no ano 2000, Portugal tinha a mesma escolaridade que a Alemanha em 1930, ok? E essa mesma escolaridade era equivalente à escolaridade da Roménia em 1970. Ou seja, nós o que temos é um atraso grande que vem muito de trás. Basta pensar que nos anos 80, uma em cada 4 mulheres era analfabeta. Isso é um atraso grande. E, de facto, o que nós vimos é que chegamos a hoje em dia e mais ou menos metade da nossa população ativa, ou seja, pessoas entre os 25 e os 64 anos, mais ou menos metade não tem o 12º ano. Aliás, o 12º ano só passou a ser obrigatório, salvo erro, em 2012, com o professor Nuno Crato. E, portanto, nós temos assim um atraso grande que vem de trás, está a ver? Isso tem que resolver. Mas a verdade é que a geração que agora já está na escola já tem uma taxa de abandono escolar bastante baixa, não é? E que está à volta dos 10%, diria. Mas pensar, quando eu acabei o 12º ano, que foi em 2009 ou 2008, um em cada 3 rapazes não acabava o 12º ano. Não tinha esse grau de escolaridade. E, portanto, nós já estamos a avançar mesmo nos últimos 10, 20, 30 anos, a avançar imenso. E outra coisa que também se vê, e isso dá-nos alguma esperança, é que, de facto, os resultados, quer línguas, matemática e as ciências têm melhorado ao longo dos anos. Houve uma altura em que se fez exames PISA e descobrimos todos que éramos uma desgraça, ninguém sabia, os alunos da escola não sabiam nem matemática nem português, e se for a ver o gráfico anda assim para a frente. Okay? E isso é bom, é uma coisa boa termos conseguido isso. A parte onde eu concordo imenso com o que disse é que, de facto, e vou roubar uma expressão que acho que é do Fernando Alexandre, que a escola tem servido mais como um afundador social do que propriamente um elevador social. Isto porquê? Porque nós, quando vemos esses gráficos do PISA, imagina, é um gráfico que faz assim, não é? Ou seja, melhora imenso. Se virmos a diferença entre os mais ricos e os mais pobres nesse gráfico, o que vemos é que todos melhoram, mas que a distância entre uns e os outros mantém-se. Ou seja, nós conseguimos ver que desde 2003 a distância entre ricos e pobres na escola pública tem sido exatamente a mesma, que são mais ou menos 2 anos de atraso que os alunos pobres têm a nível de aprendizagem em relação aos alunos ricos, quando chegam aos 15 anos de idade, essa é a métrica.
E, portanto, sim, temos conseguido fazer esse sistema de ensino chegar a mais gente, temos conseguido fazer esse sistema de ensino também ter melhores resultados para todos. O que não temos conseguido fazer, e isso é um grande desastre, é diminuir a desigualdade entre ricos e pobres. E isso é mesmo uma coisa muito grave. Por uma razão simples, porque Portugal tem muito mais pobres do que ricos, muito mais. E, acima de tudo, Portugal tem um problema gigantesco de pobreza infantil. É mesmo acho que é um dos maiores flagelos da sociedade portuguesa moderna e de que falamos muito pouco, na minha opinião, é esse, é o problema da pobreza infantil e da quantidade de pobreza que está concentrada nas crianças em Portugal. Eu acho que há uma data de razões pelas quais nunca falamos desse tema, mas e que tem que ver que, de facto, as pessoas pobres não têm, quer dizer, não vão às televisões comentar, não vêm a estes programas portanto, nós não sabemos a experiência dessas crianças, que são muitas, muitas, muitas em Portugal. Portanto, nesse aspecto eu concordo consigo. O elevador social tem falhado brutalmente em diminuir essa desigualdade. Há um aspecto, e aí que eu acho que era o que o Ricardo queria dizer, que é que estas gerações, que de facto são muito mais escolarizadas do que a dos nossos pais, não é? De facto, se calhar não viram essa escolarização premiada, não é? Ou seja, se calhar esse aumento brutal de número de licenciados e de pessoas com mestrado não se tem traduzido em melhores condições de vida para essas pessoas. Isso é uma injustiça intergeracional muito grande e muito, enfim, difícil de resolver. Mas sim, portanto, estou aqui a dar acho que uma figura positiva no sentido de coisas que nós temos conseguido fazer, mas por outro lado, acho que tem toda a razão, porque de facto, esse flagelo de uma pessoa saber que o fruto do seu esforço de estudar e o fruto das famílias de darem essa capacidade às suas crianças de estudar, se calhar não traz os benefícios que, enfim, ou a expectativa que nós lhes Miguel, queremos dar. o Miguel falou aí de uma questão que eu queria voltar a seguir, mas eu vou colocar um bocadinho a forma como eu coloquei isto. É mais na seguinte perspectiva. Quando eu me formei, há 30 e poucos anos, claramente na minha geração, eu senti que a educação servia como elevador social. Sentia isso, sentia, ou seja, todos, todos, quer dizer, quase todos nós da minha geração que terminámos um curso superior, facilmente acedíamos ao mercado de trabalho em melhores condições do que os nossos pais, em média. Né? E, e mais do que isso, e a sensação que eu tinha é que, apesar de tudo, a diferença, não estou a dizer a diferença entre os pobres e os ricos, porque essa diferença sempre existiu e infelizmente existe e provavelmente existe, mas pelo menos a diferença entre a classe média mais baixa, média e um bocadinho mais alta, acabava por ter as mesmas oportunidades até de aceder ao ensino superior, ou quase. E hoje, Pois. o que eu sinto, e isto parece-me que já não é uma sensação, ou seja, o que eu vejo é, até pela forma como nós temos o acesso ao ensino superior, em que hoje já os melhores cursos, qualquer dia entra toda a gente com 20, o que faz com que aqueles que têm melhores condições de partida, que vivem em famílias mais escolarizadas, têm maior capacidade de contratar até explicadores, etc., metendo as melhores escolas, têm uma muito maior probabilidade de ocupar os lugares na universidade, inclusive nas universidades públicas. E Sim. isto eu acho que este fosso se alargou dentro do meu tempo para agora, o que deveria ser ao contrário, ou seja, aquilo que eu pensava há 30 anos é daqui a 30 anos o país está muito mais equilibrado e as oportunidades são mais iguais. Isto nunca são iguais oportunidades para todos, mas são pelo menos mitigamos um bocadinho este fosso. E era nesse sentido, porque eu não tenho dúvidas de uma coisa, ou seja, inclusive já o disse às vezes publicamente, quando alguém diz antigamente é que era bom, assim, não brinquem comigo, antigamente entravam na universidade se calhar 20 mil alunos e agora entram 200 mil, portanto não venham cá com esta coisa que antigamente já era a elite das elites, agora obviamente depois a média, podemos dizer que há franjas que são piores, como também há franjas que são muito melhores, mas a média é melhor, tem que ser, não é? Sim, sim. Não, estou de acordo, estou de acordo consigo. Sem dúvida, até porque o que eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: eu acho que trás desta pintura positiva que eu de facto pintei, continua essa dificuldade, que é. Eu disse-lhe, por exemplo, que a maioria das pessoas hoje em dia já acaba o 12º ano em Portugal, isso é bom. O que eu não lhe disse é a forma como isso acontece. Isso também Porque era de outra facto, questão que eu ia falar, é qualquer dia toda a gente acaba só por frequentar as aulas ou nem frequentando. Estou a brincar, pois, como é evidente, mas sim, sim, mas por exemplo, de facto,
se é verdade que antigamente o 12º ano era uma coisa muito mais exclusiva, ou seja, havia muito menos alunos que acabavam o 12º ano, hoje em dia a verdade é que quase, eu acho que é mesmo metade dos alunos que estão no ensino secundário, ou seja, do 10º ao 12º ano, estão no ensino profissional. E o ensino profissional não tem que ser uma coisa má, pelo contrário, devia ser uma coisa boa, basta olhar, por exemplo, para a Alemanha e mesmo para a Inglaterra, onde esse ensino é importantíssimo e dá imensas oportunidades às pessoas. Nós em Portugal o que fizemos, e isso consegue-se, enfim, desvendar olhando para os números e perceber de que forma qual é os rendimentos das famílias destes alunos, conseguimos perceber que, grosso modo, os alunos de famílias mais pobres vão para o ensino profissional e os alunos de famílias ricas vão para o ensino regular, o chamado 12º ano. E isso traduz depois também mais à frente na universidade. Porque o que nós conseguimos perceber é que, de facto, há mais gente na universidade, mas quem vai para essas universidades, enfim, para as melhores universidades, continuam a ser os mais ricos. E eu, por exemplo, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, eu dei aulas na Universidade Nova, na Faculdade de Economia, durante alguns anos. Quer dizer, e não é preciso ser o Bourdieu e perceber imenso de classes sociais para olhar à volta e perceber quem é que são aqueles alunos que estão ali naquela universidade, grosso modo, não é? E isso continua a perpetuar essa injustiça. E por isso é que eu defendo algumas ideias muito peregrinas e bastante impopulares, como sejam, enfim, eu defendo e acho que consigo demonstrar com algum sucesso que baixar propinas num país onde a desigualdade é tão grande como em Portugal, na verdade, é quase como dar um subsídio dos pobres aos mais ricos. Porque o que acontece é uma pessoa de classe média alta como eu, andou na universidade pública, pagou, na altura era 1000 € por ano, o custo verdadeiro daquilo se calhar eram 5.000 e os outros 4.000 diferenças foram pagos com os impostos todos, inclusive as pessoas que não têm a possibilidade de ir para a universidade. Isso é quase um imposto regressivo, não é? Isso é uma injustiça muito grande, na minha opinião. E, portanto, sim, acho que tem razão nisso. E acho, acima de tudo, que nessa perspectiva de o prémio salarial que está associado a ter uma licenciatura baixou imenso. E hoje em dia o prémio está sobretudo nos mestrados. Ou seja, a grande diferença... Eu agora não sei dizer de cor os números, mas eu penso que há uns anos uma pessoa que tivesse uma licenciatura conseguia ter rendimentos do trabalho até, acho que era 60% superiores. E hoje em dia o equivalente a isso já tem que ser o mestrado, já nem sequer é a licenciatura. E isso tem problemas grandes, de facto. Mas eu não sei se isso é um problema do sistema de ensino. Eu pergunto se isso não é um problema da economia, como um todo. Ou seja, da Miguel, economia... essa é uma questão também que era a questão que eu queria chegar, mas antes só fazer um comentário. Diga, diga. Eu concordo em absoluto, acho completamente inaceitável o sistema de propinas. Ou seja, acho completamente inaceitável que pessoas, independentemente do seu rendimento, e alguns deles muito ricos, até ligando aquilo que há bocadinho dizia, ou seja, a probabilidade de chegar a uma boa universidade pública é muito maior em quem tem maiores rendimentos do que quem tem mais Não, baixos. E, não. portanto, se chega lá, ainda por cima não paga propinas, e depois há uma coisa que eu já não percebia no tempo em que era estudante, como é que alguém pode estar na universidade pública 10 anos a chumbar, e, portanto, o que é uma outra questão, sem ter qualquer tipo de penalização, portanto, sem sequer ter que pagar o custo da educação ou até por ser penalizado e que muitas vezes o que Pois. acontece? Quem pode estar 10 anos numa universidade, também mais uma vez, é provavelmente quem tem boas condições familiares que lhe permitem isso, não é? Sim. Sim, até porque em princípio, vamos lá ver, o grande custo de andar na universidade não é a propina, não é? Claro. Uh, dito Há os isto, rendimentos há os rendimentos que não se obtêm, para começar, exatamente, ou seja, os é a mais pobres têm que trabalhar. Pá. claro, tem que trabalhar para ajudar as suas famílias. Ou seja, eu não estou a dizer que as propinas agora, vou dizer de qual, mas são 640 e tal euros, acho eu. É por volta dos 600 euros. Um, e, e 600 e tal euros por ano, para muitas famílias, é muito dinheiro. Não vamos... Claro que sim. Estamos de acordo e é um esforço financeiro significativo. Mas é uma gota no oceano comparar com os custos, por exemplo, de uma pessoa do Fundão que estudar para Lisboa, ou para o Porto, ou para o que seja. Portanto, a habitação, o facto de ter que comprar alimentos para si, ou seja, não dá para ter uma panela grande que dá para a família toda, não é? Tem que ter os custos divididos, e esse grande custo é que, de facto, tem um problema pesado para estas famílias poderem ir para a universidade. E quando vão a muito custo,
enfim, vêm já com uma enorme desvantagem. Porque nós, quando olhamos para a evidência, percebemos que a desigualdade na escola começa antes da escola mesmo, ou seja, os alunos aos 5 anos já têm um fosso de desigualdade por causa do rendimento dos pais, e da escolaridade dos pais, e de outros fatores, a etnia, o sítio do país onde vivem, etc. E portanto, sim, eu acho isso problemático. Acho que é mau, acho que, enfim, acho que depois tem que se pensar nas formas de resolver. Eu sou fã do modelo à inglesa e gosto muito pouco do modelo à americana. O que é que isto quer dizer? Eu gosto muito do modelo em que o Estado, e se calhar não é a coisa mais popular aqui para o Instituto Mais Liberdade, mas eu gosto da ideia de que o Estado consegue dar bolsas e empréstimos que sejam robustos e muito generosos a estes alunos para fazerem frente a estes custos todos, não é? Empréstimos que depois eles reembolsam à medida que começam a trabalhar, só começam a pagar o seu reembolso a partir de um determinado nível de rendimentos, se por alguma razão ficarem desempregados deixam de pagar durante esse período, e que ao fim de um determinado número de anos, se nunca conseguirem pagar de volta o seu empréstimo, o Estado absorve esse custo, porque no fundo significa que o sistema de ensino que o Estado montou não deu a oportunidade àquela pessoa para ter rendimentos suficientes portanto foi o Estado que falhou e o Estado assume esse custo. Este mais ou menos o modelo inglês, é um modelo que nós olhamos para os dados e vemos que favoreceu sobretudo alunos de contextos sociais mais pobres. E olhamos para as experiências opostas, por exemplo, na Irlanda e no Equador, onde se aboliram as propinas, e o que vemos foi precisamente o que o Ricardo estava a dizer, que é aquilo beneficiou as pessoas de classe média e classe média alta. E porquê? Porque eles são os que vão para a universidade e os pobres continuam a não ir, porque o custo lá está, não é a propina, o custo é todos os outros custos de uma pessoa não poder ajudar no negócio da família por estar a estudar, etc, etc. E portanto esses modelos... Miguel, deixa-me só fazer uma interrupção, porque acho que é importante, até por aquilo que disseste, que não é, que pode não ser tão, já não sei qual foi a expressão, mas neste contexto mais liberdade. Eu não Sim, falo pelo mais liberdade, porque assim, eu gosto muito de mais liberdade e sou um membro fundador de mais liberdade, e este programa aqui vai passar mais liberdade e considero-me liberal. Dito, mas não falo pelos outros liberais, até porque ser liberal tem logo um princípio, é que é alguém que pensa por si próprio, e portanto depois há muitas definições de liberal, e muitas certo. vezes é difícil que os liberais se entendam todos num agrupamento. Mas dito isto, eu falo por mim, portanto, pouco me interessa como é que me catalogam enquanto liberal. Agora, há uma coisa assim, para mim, ser liberal, na minha perspectiva, o Estado não se meter na vida das pessoas e criar as condições para que cada um, pelo seu mérito, possa atingir os seus objetivos da melhor maneira possível. E dito isto, funcionando isso assim, o Estado para mim serve e é muito importante. Serve para muitas coisas. Uma delas é para ser o árbitro, e quando se Uhum. diz o árbitro não joga. E num Estado como o nosso, o árbitro joga primeiro e faz poucas vezes de árbitro. E Certo. depois, isto é a minha interpretação de como eu gostava de viver num Estado liberal, que era, depois do mercado funcionar da melhor maneira possível, e sabendo-se que há alguns, por muito que isto não vão conseguir, então eu não me importo de pagar impostos para que esses possam ser ajudados. E, portanto, eu gosto de pagar impostos, gostava de pagar impostos, para quê? Para duas coisas principais. Uma era para que toda a gente tivesse as mesmas não existem, mas as, as, as melhores oportunidades de Uhum. educação, o que significa apoiar os mais frágeis da sociedade, e que todos também tenham oportunidade de ter os melhores cuidados de saúde possíveis. E, portanto, dito isto eu acho que uma coisa não é Não, então o Ricardo é dos meus, e porque é é importante dizer verdade. isto, porque há sempre esta ideia que me irrita profundamente, de que ser liberal é não querer saber dos outros. Não tem nada a ver. É acreditar que esta forma de Uhum. organização da sociedade é melhor para todos, que é uma coisa completamente diferente. Ricardo, até diria mais. Eu acho que somos do mesmo clube, o que é bom. E até diria Isso mais. já não sei, que eu sou do Porto, portanto temos que Não, ver. pronto, nesse não que eu sou de Sporting. Mas, não, até lhe digo mais. Bem, primeiro, mesmo a ideia enfim, eu próprio, enfim, também faço parte do Instituto Mais Liberdade, como se sabe, eu penso mesmo que é uma obrigação liberal criar essas oportunidades, porque a pobreza, na minha opinião, é das maiores limitações à liberdade. Sem E não dúvida, tenho sem questões dúvida. nenhumas do que estou a dizer. E, portanto, se há circunstância em que podemos e devemos, na minha opinião, uma política muito liberal, é precisamente dar condições a essas pessoas para que
o seu mérito sai de cima, mas o seu mérito não pode sair quando a sua liberdade é coartada pela pobreza. Não é possível. Não é possível pedir a um aluno que não come pequeno almoço de manhã para ter tão boas notas na escola como os que comem, não é? sem Isso não é dúvida. simplesmente possível. E, portanto, sou completamente do seu clube. Há outros que não são do nosso clube. Mas sim, ou seja, eu quase diria que o valor normativo de dar essas oportunidades e dar a cada um a capacidade de brilhar pelo seu valor e pelo seu trabalho tem um valor normativo superior a essa ideia de mais ou menos Estado, não é? E isso, na minha opinião, é o verdadeiro liberalismo. Há pessoas que vão discordar de mim e de Sem nós os dúvida. dois. E isso também é aquilo que eu gosto. Eu gosto de viver num Claro, mundo onde possamos discordar uns dos outros. Né? certo, Ok? certo. Certo. O, Pois é, ah, sabe que eu, diz, diz. só a parte da relação a este liberalismo. Sabe, eu tive uma circunstância muito engraçada que foi eu há tempos escrevi um artigo no Público com esta minha teoria de que as propinas baixas são subsídios dos pobres aos ricos. E foi muito giro porque tive as pessoas todas indefletíveis do PS a bater muito, a dizer coisas muito feias sobre mim, mas tive imensa gente que se diz liberal, e que eu acho que não são liberais, mas eles dizem-se liberais, também a bater em mim, porque diziam que era uma estupidez e porque os pobres não pagam impostos e porque não sei o que, todos esses chavões que as pessoas têm. E eu achei engraçado essa ideia enfim, de não conseguir agradar a ninguém, não é? Ou seja, de ser uma coisa tão impopular que não agrada a ninguém. E lembrei-me de uma pessoa de quem eu gosto muito e que, enfim, é o diretor executivo do Instituto Mais de Liberdade, o Carlos Guimarães Pinto também, que ele diz: uma causa não é impopular, se calhar não é bem uma causa, não é? E, Pois eu, e, eu acho que ele tem isso, já não sei se é no Twitter, ou se ele disse isto uma vez, já não sei. E eu revi-me nisso porque acho que às vezes é preciso ter uma análise que seja objetiva enfim, e que seja baseado na evidência, e o Ricardo disse isto, eu achei interessante, porque eu acho que há setores das políticas públicas, como são a educação e a saúde, onde nós não podemos estar de dedo para o ar a ver para onde é que sopra o vento. Nós temos que tomar políticas públicas e fazer decisões públicas com base na evidência, naquilo que os dados nos dizem. Porque o que está em risco são as pessoas mais vulneráveis, que são os doentes e as crianças. E nós não podemos estar a fazer experiências com doentes e crianças sob o risco enfim, de lhes prejudicarmos e causarmos dano, não é? Portanto, acho que há aí um paralelo também grande entre a saúde e a educação nesse aspecto e no qual eu me revejo. Mas sim, acho amigos como Dantes, acho que estamos os dois de acordo em relação ao estaríamos na liberalismo. mesma, mesmo que discordássemos. Não, mas Ó, acho que estamos de ó, acordo. Miguel, há uma questão que é uma questão, acho que filosófica desde sempre, e não sei se algum dia vai ter uma resposta, que é se é a educação que torna um país mais rico ou se é um país mais rico que faz com que as pessoas sejam mais educadas. Isto é, se é a economia que anda à frente da educação, ou a educação que anda à frente da economia. Se calhar andam os dois a par, mas é uma discussão que há bocadinho o Miguel dizia, e bem, que é isso se calhar não é um problema da educação, é um problema do país, ou seja, não haver oportunidades, as pessoas não melhorarem de vida. E isto é uma coisa complicada de, Sim, de é, resolver. eu tenho algumas ideias sobre o assunto e, aliás, eu disse-lhe isso e depois fiquei a pensar, bem, estou aqui a simplificar uma coisa que é um bocado mais complexa que isso. De facto, enfim, o disclaimer que eu faço sempre é: não há soluções simples para problemas complexos. Quem acha que há soluções panaceias e balas de prata, normalmente não. Enfim, esses não são do meu clube, certamente. E eu aí tenho a dizer duas coisas. Uma que é, em princípio, investirmos no capital humano, ou seja, investirmos na educação das pessoas, gera crescimento económico. Isso é bom. Ou seja, mas isto é um bocado uma questão do ovo e da galinha. Mas eu aqui acho que um nasceu primeiro que o outro. Eu acho que o investimento em educação cria crescimento económico. E vou-te explicar porquê. Em primeiro, logicamente, cria, porque o capital humano desenvolve-se e, portanto, a produtividade, em princípio, aumenta, coisa que não se verifica em Portugal, enfim, por razões um bocado complexas, mas de facto em Portugal temos tido aumento da qualificação que não tem acompanhado o aumento da produtividade, isso é um problema, mas pronto. Depois, há outra grande vantagem da educação, que é a educação, em princípio, poderia servir para diminuir a desigualdade. E nós também sabemos que a desigualdade é um entrave ao desenvolvimento económico. Ok? Mas, acima de tudo, o meu argumento
para achar que a educação é que precede o crescimento económico é o seguinte: é que há imensos países que investem muito dinheiro em educação e nem por isso têm bons resultados. Na verdade, Portugal investe relativamente pouco dinheiro em educação, quando se compara com os outros países. Aliás, e de resto temos investido cada vez menos. E tem tido uns resultados muito bons para a quantidade de dinheiro que se investe. E o exemplo que se costuma dar, penso eu, é o Luxemburgo. O Luxemburgo investe, mas é rios de dinheiro em educação. É assim uma coisa mesmo quase pornográfica de a quantidade de percentagem de PIB que eles investem em educação e não têm melhores resultados do que nós. E isso quer dizer uma coisa, é que é muito importante investir, é muito dinheiro, é muito importante ter o dinheiro atrás dos problemas, mas não é tirar dinheiro para cima dos problemas que os resolve. Ok? E eu penso que, por exemplo, Portugal é um bom exemplo disso. Acho que não temos investido tanto dinheiro como devíamos na educação, mas apesar disso temos conseguido bons resultados com pouco investimento e pronto, enfim, se for ver os países da OCDE, vê que há vários países que têm essa fórmula mágica. E isto, o que é que isto me demonstra? Demonstra-me precisamente que investir primeiro na educação leva a crescimento económico, porque na verdade só investir dinheiro não resolve o problema da educação. E é essa a ideia que eu queria desenvolver. E depois nós temos algum exemplo de alguns países onde isso funcionou bem. Desde logo a Coreia do Sul, que era um dos países, penso que nos anos 60 era dos países com menos escolaridade do mundo, hoje em dia é dos com mais escolaridade do mundo, e isso gerou num crescimento económico gigante. E depois, claro, os nossos queridos amigos países de leste, que, enfim, tiveram obviamente uma história recente complicada, que foi o comunismo, mas... Miguel, aí eu tenho que fazer uma provocação. Eu tenho um Passa, amigo, o passa. Estónio, que uma vez eu lhe disse, fiz um comentário e disse-lhe assim: epá, vocês têm. Porque a Estónia é brutal, os últimos 25 anos o crescimento do PIB é uma coisa brutal, brutal. E eu disse: epá, vocês provavelmente têm isso porque já tinham uma sociedade altamente educada e, portanto, a partir do momento em que ficou livre, cresceu brutalmente. E ele riu-se e disse assim: a diferença, provavelmente, do meu país para o teu, que eu já tinha falado um bocadinho do meu, não é que nós já éramos educados quando os russos mandavam aqui. A grande diferença é que nós sabemos o mal que o comunismo faz e nunca mais queremos o mesmo. E, Mas portanto, é possível. Uh, não, isso é uma boa provocação. Ricardo, veja uma coisa. Lá está, eu comecei por dizer que não há soluções simples para problemas complexos. Não é? Eu acho que, enfim, os problemas da economia portuguesa, e eu não sou economista, mas, enfim, claramente a falta de capital humano, o problema da justiça que tem entraves gigantescos depois do crescimento económico, porque quer dizer, ninguém quer investir em Portugal e mesmo as nossas empresas não se entendem porque não há sistema de justiça, e a fiscalidade. Não no sentido de eu achar que se cobram impostos a mais, mas no sentido de ser uma confusão danada, a forma como funcionam os impostos. Isto para explicar que não há um elemento que gera o crescimento económico, mas de facto, e a Estónia é um bom exemplo, porque a Estónia hoje em dia é talvez o melhor sistema de ensino do mundo. Já ninguém vai à Finlândia fazer visitas de estudo a ver porque é um milagre. A Finlândia já não é. A Finlândia está a descer os resultados há anos e anos de seguida. Continua a ser excelente, mas já não é o Eldorado da educação. Hoje em dia é a Estónia, precisamente. E de facto, se houve uma marca que, enfim, positiva, do meio da desgraça do comunismo, foi essa, foi de tentar dar uma educação a toda a gente. E de facto, quando o Ricardo vai ver os países mais escolarizados da Europa, vê que são todos países de leste. A Croácia, a Estónia, etc., têm um avanço muito grande. Eu vou dizer de cor, eu acho que é a Lituânia, que tem 5% da população que não tem o 12º ano. E em Portugal é quase 50%. E isso faz diferença, porque são claro, é essas evidente, pessoas. faz. Não é? Quer dizer, é diferente. Mesmo nas coisas pequenas do dia a dia, a pessoa que tem uma loja que vende ferragens, quer dizer, essa pessoa ter o 4º ano ou ter o 12º ano vai fazer diferença na maneira como ele gera o seu negócio. E claro que há pessoas que, independentemente disso, vão ser bem-sucedidas, e Portugal tem imensos casos desses, obviamente. Mas em média, isso vai levar o país para a frente. Portanto, a esperança é que estas gerações, daqui a uns anos, consigam levar Portugal aí para a frente. Agora, temos um problema que eu acho que
E aqui, não Temos o querendo. problema que essas gerações estão a sair do país. Portanto, se elas voltarem, ótimo. Agora, se não voltarem. Ricardo, eu acho que temos um problema maior que esse, e é um problema que não temos falado. E se há coisa que eu não posso deixar esta conversa acabar sem falar disto, é mesmo o flagelo, de nós estarmos a deitar fora este grande avanço que fizemos nos últimos anos, porque o que se passa em Portugal, e eu acho que não se fala suficientemente disto e fico estupefacto, é muito simples de pôr nestes termos. Neste momento, uma criança que esteja no quarto ano nunca teve um ano normal de escola na vida. Sim, sim, isso é inacreditável. Eu li outro dia precisamente isso. O que os miúdos que estão hoje na quarta classe. É completamente inaceitável o que isso vai provocar nesta geração. É uma coisa E, incrível. Ricardo, e nós não conseguimos falar disso porque, veja uma coisa, só fechar as escolas por causa da pandemia, no primeiro lockdown, só esse fecho, os cálculos que a OCDE fez, foi que custariam a Portugal 212 bilhões, portanto é um ano de PIB, 212 bilhões de euros até ao fim do século. Custam em quê? Em perda de salários dos alunos. O que nós sabemos é que cada ano que a gente anda na escola, enfim, em média, para simplificar, dá-nos um incremento salarial de 10%. E, portanto, quando nós tiramos várias semanas de escola aos nossos alunos, estamos-lhe a tirar salários futuros. Portanto, esta perda de salários futuros é um flagelo enorme. E é um flagelo que eles vão sentir na sua vida. É um flagelo que é muito desigual, porque afeta os pobres muito mais do que os ricos. E é um flagelo que, no limite, até vai ter impactos em relação aos filhos deles. E nós não estamos a conseguir saber lidar com isso em Portugal e esquecemos completamente esse tema. E agora conseguimos o cúmulo, que é, tudo bem, houve o Covid, foi uma decisão difícil, tivemos a sorte de ter os professores, esforçaram-se muito, as escolas esforçaram-se muito, fizeram omeletes com pouquíssimos ovos, mas tem que se recuperar estas crianças. E em vez de estarmos a recuperar estas crianças, como estão a fazer os outros países, não. Estas crianças acabam uma pandemia e dão-se de caras com um problema de um sistema de ensino que não tem professores. E este sistema de ensino vai ter uma falta grave de professores durante os próximos 10 anos. E, portanto, é uma coorte, é uma geração inteira a quem nós, todos, os adultos, falhamos. E isso é completamente inadmissível. E eu estou em querer duas coisas. Daqui a 30 anos, nas faculdades de Economia, as pessoas vão estar a olhar para trás e vão ver uns gráficos que vão assim para baixo e vão ver o que é que se passou aqui com estas crianças e vão saber que foi a pandemia. E vamos conseguir olhar para os ministros Tiago Brandão Rodrigues e João Costa como o pior desgraça que aconteceu na história da educação em Portugal desde o Marquês de Pombal. E isso, enfim, é uma falha nossa, falhamos. Eu acho que falhamos esta geração. Eles infelizmente, vão sofrer muito com isso enfim, cabe-nos a nós todos conseguirmos trazer este tema ao de cima e se calhar juntarmos e arranjarmos ideias para o combater, porque senão o Ricardo disse bem, quer dizer, sendo que a geração a seguir à sua não teve as mesmas oportunidades, então esta aqui nós falhámos-lhes completamente e isso não é aceitável, na minha opinião. Mas pronto. Sem dúvida, Miguel, temos de terminar, mas sem dúvida, essa questão é uma questão que eu acho, só para terminar, acho que não se fala porque isso demonstra o falhanço de uma política e, portanto, não se quer falar. Agora, Uhum. independentemente daquilo que demonstra, eu acho que o mais importante é pensar agora para o futuro e alguma coisa tem que fazer para tentar recuperar alguém que já provavelmente vai ter uma dificuldade muito grande em recuperar. E, portanto, tem que se falar, isto tem que se falar porque Claro. isto vai nos cair em cima, não vai demorar muito tempo, portanto, vamos começar a ver resultados. Mas para ver se não terminamos também aqui com, este, com esta desgraça que em Portugal muitas vezes aparece e pelo menos com aquela esperança que acho que os portugueses também têm sempre, que é que vão dar a volta, de alguma maneira vão conseguir dar a volta e esperemos Temos de que arranjar uma maneira. isso aconteça. Miguel, muito obrigado, foi um gosto, Obrigado, Ricardo. um abraço. Obrigado.